Então, quando ele roubava esse carro, ele ganhava mais pontos se ao roubar o carro ele matasse o proprietário. E a partir daí, ele saía pelas ruas neste carro roubado, matando pessoas. Os pontos vinham, né? A pontuação vinha de acordo com o número de pessoas que ele matava. E aí o pior. Por exemplo, se ele matava uma mulher grávida, eram mais pontos. Se ele matava uma mulher, tinha uma cena em que a mulher atravessava com um carrinho de bebê na faixa de pedestre. Se ele matava aquela mulher com um carrinho de bebê, a pontuação ainda era maior. E assim por diante. Agora veja bem, pensar que um jogo desse é criado para entreter os nossos filhos. Você já parou para pensar o quão diabólico está por trás de tudo isso? Porque não venha me dizer que o jogo ele não ensina nada, que o jogo é lúdico, não. Tanto é que o Piaget, aquele psicólogo, o biólogo que depois virou psicólogo da educação, ele dizia que a compreensão da sociedade, das regras, passa o tempo todo pelo jogo. Pelas coisas simples que nós aprendemos quando nós jogamos bola, quando nós fazemos uma brincadeira entre crianças. O jogo, ele tem uma importância fundamental no desenvolvimento do juízo moral de uma criança. Então é claro que quando nós entregamos as armas de brinquedo para os nossos filhos, nós estamos motivando neles sim um instinto assassino. É claro que quando os nossos filhos estão expostos à violência dos jogos de computador, dos videogames, é claro que nós estamos expondo a mente dessas crianças a essa violência. Você já imaginou? Se nós aprendemos a brincar com a morte, é possível que num determinado momento da nossa vida, onde nós estejamos aí sob o efeito de um estresse, a gente encontre na morte uma maneira de solucionar o problema. É muito irresponsável da sociedade, da parte da sociedade, criar um entretenimento que venha instigar a violência. Minha gente, o mundo já está ruim demais para a gente piorá-lo ainda mais com as nossas escolhas. Eu não sou pai, mas eu sinto como se fosse. Quando eu vejo um jovem, uma pessoa desperdiçando a vida com um crime hediondo como esse, ou até mesmo morrendo antes da hora porque alguém foi educado a partir dessas regras de violência, ou porque alguém encontrou no entretenimento da violência, moldou o seu caráter a partir dessas brincadeiras violentas, que aparentemente podem ser inocentes, né? Não tem nada de inocente nisso. Eu lembro que na minha época, o pior que nós tínhamos era aquele revólver de espoleta, né? Lembra? Que fazia barulho, que dava um tiro. Você tinha, Cristian? Engraçado que eu já não gostava daquilo. Eu nunca gostei de brinquedos que pudessem motivar esse tipo de comportamento. Não sei, já fazia parte da minha índole naquela época, né? Não gostar disso. E hoje eu olho para isso como os absurdos em outros tempos, até mesmo pela falta de psicologia, né? Nós estamos vivendo uma época de muita lucidez hoje. Nós podemos ainda não ter solucionado os problemas, mas a lucidez já existe hoje, muito mais presente entre nós. A gente já chegou à conclusão de que brinquedos violentos podem sim motivar a violência numa criança. E que quando nós vamos comprar o entretenimento dos nossos filhos, nós temos de pensar nos malefícios que eles poderão causar. Nos malefícios que este entretenimento poderá causar na vida dos nossos filhos. E aí você entra no processo da educação, né, nesse país, tão negligenciado nos nossos últimos governos. A gente reconhece, nós avançamos muito como país, nós avançamos muito, muita gente saiu da linha de miséria e nós precisamos reconhecer os benefícios desse governo. Mas nós também precisamos reivindicar que a educação no nosso país seja levada a sério, porque tudo isso, minha gente, está ligado, sabe a quê?
Porque não adianta você retirar uma pessoa da linha de miséria e ela começar a ter o direito de entrar neste mundo de consumo, de se alimentar melhor, de viver melhor, se nós não damos a ela a oportunidade de educar o desejo. Essa é a grande transformação que o país precisa viver. Sabe, é quando você dá condições de uma pessoa desejar o que realmente é importante, o que realmente é nobre na vida. É lamentável que nós tenhamos de conviver com uma sociedade que está cada vez mais nivelando por baixo o entretenimento dos nossos jovens. É lamentável que a gente veja tantos jovens sendo destruídos pelas drogas, pela violência, pelo álcool, pela prostituição socializada. Quantas meninas hoje sendo contaminadas com doenças sexualmente transmissíveis, com doenças sérias. Muitas meninas com 13, 14 anos já tendo câncer por causa do bendito HPV. O vírus grave. Quantas crianças já sendo expostas a uma prostituição socializada. O corpo nem está preparado para isso e já estão vivendo uma vida sexual. Por quê? Porque nós nos acostumamos, começamos a achar que é normal que os nossos filhos sejam tão sexualizados tão cedo, perdendo o valor da infância, perdendo o valor, sabe, do que é lúdico, da brincadeira que promove o encontro e que não tenha o poder de provocar na cabeça da criança, de repente, um motivo que a leve a ser violenta num determinado momento da vida. Tantos jovens sendo ceifados, né? Você mesmo conhece. Tantas drogas que estão... Por quê? Porque nós não estamos educados para o desejo. Isso é muito profundo, isso é muito além de dar comida, de dar emprego, sabe? A uma sociedade. Isso é conversão mesmo. É você entrar no contexto dos desejos. Você fazer uma criança desde criança gostar de literatura. Uma pessoa desde criança gostar de literatura, gostar de ler. Ter o direito de ter bom gosto um dia, né? Isso é educação. De você começar a colocar no coração, na cabeça de uma criança, o que realmente nos faz crescer. O que realmente nos faz querer as coisas do alto, né? A gente fala tanto disso. O Evangelho é sempre uma proposta de buscar o que é alto, o que é nobre, educar o desejo. Eu corro atrás do meu prejuízo o tempo todo, porque eu não nasci num contexto onde as pessoas sabiam disso. Você também. E nós não temos que reclamar, não. Nós não temos que ficar sentado lá lamentando, né? Ah, meu Deus, não me deram isso, não me fizeram isso. Corre atrás agora do prejuízo. Quantos de nós, minha gente, a nossa geração, quantos de nós não despertou o gosto pela arte, por exemplo? Não despertou o gosto pelo esporte? Porque nos faltou, num determinado momento da vida, que alguém educasse o nosso desejo. Claro que nós temos, espontaneamente, nós manifestamos o que a gente gosta ou não. Mas a psicologia ensina que a gente pode aprender a gostar. Que a gente pode despertar dentro de nós o gosto pelas coisas mais altas. De você ter disposição para uma questão filosófica, por exemplo. Fala um pouquinho mais complicado, a pessoa já torce o nariz, não está disposta mais a ouvir, porque ela só quer discurso simples, mastigado, pronto. Até mesmo discurso religioso, né? Quantas vezes nós perdemos a profundidade porque o outro não está disposto a amadurecer, ele quer sempre uma fórmula pronta. E eu gosto de dizer isso. O catolicismo não vai se dobrar a isso. Não pode se dobrar a isso. O cristianismo, falo para as outras religiões cristãs, nós não podemos nos dobrar a essa regra atual, onde tudo precisa ser superficial para ser facilmente digerido, não. Os alimentos refinados nos ensinam que eles duram muito pouco tempo dentro do nosso organismo. Que os alimentos integrais, eles demoram. Já fizemos até uma palestra sobre isso aqui.
que quando nós temos um alimento mais sólido, mais com fibras, né? Com mais consistência, o nosso organismo trabalha mais, ele até emagrece no momento em que ele está digerindo tudo aquilo. Diferente dos alimentos refinados, dos fast foods, né? Dessas comidas rápidas, que nos engordam, que entopem as nossas veias, que nos retiram a saúde, dos refrigerantes que se tornaram o líquido do nosso corpo, né? Que absurdo! Que sociedade é essa que está cada vez mais retirando de nós o direito de desejar o que é bom? Recorda-se da doutora Gisela, que tantas vezes veio no nosso programa e nós conciliávamos o tempo todo no nosso discurso a espiritualidade com a alimentação. Isso é muito verdadeiro, minha gente. A doutora Gisela nos incomoda quando ela fala, por quê? Porque ela mostra justamente o caminho das pedras. Nós estamos nos alimentando do mesmo jeito que nós estamos vivendo, sem pensar, sem querer profundidade, de maneira inconsequente. Da mesma maneira como nós vivemos inconsequentemente, nós nos alimentamos de maneira inconsequente. Não pode ser assim, não. A vida fica muito melhor quando nós a saboreamos com respeito, quando nós honramos a responsabilidade de viver e viver bem. Viver de qualquer jeito é fácil, viver bem dá trabalho. E o cristianismo é uma proposta de viver bem. Foi Jesus mesmo que nos disse que Ele veio para que todos nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Não se contente com a morte. Não se contente com tudo aquilo que lhe faz morrer sem descobrir o sentido das coisas. Pense alto, voe alto, e permita que o seu desejo seja educado a partir do que há de melhor nessa vida. Para isso vivemos, para descobrir o melhor da vida. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito,